Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novum Canal e começamos com o anúncio da Federação Portuguesa de Xadrez quanto à realização do Campeonato Nacional de Jovens na variante Partidas Clássicas a decorrer na cidade de Pombal entre 31 de agosto e 6 de setembro. Este ano a competição está dividida, com o escalão sub-14 a sub-20 a competirem entre 31 de agosto e 4 de setembro, e depois, de 4 de setembro a 6 de setembro, decorrerá a competição destinada ao escalão sub-8 a sub-12. Esta divisão prende-se com a necessidade de observar as orientações da Direção-Geral de Saúde e garantir a segurança para todos os participantes. Esta é também uma oportunidade para os jovens da região do Douro, Tâmega e Sousa competirem contra os melhores a nível nacional nos escalões de jovens e testarem as suas competências no tabuleiro. É também um regresso do xadrez à competição presencial e espera-se também o retomar da normalidade. Hoje no xadrez passo a passo vamos abordar o mate com duas torres e depois o mate apenas com uma torre, dado que esta é uma situação que acontece ao longo dos torneios e pode resultar numa situação de empate caso o jogador não saiba quais os passos a fazer. Vamos então preparar o nosso tabuleiro, retirando todas as peças e deixando apenas o rei branco e o rei preto e, neste caso, as duas torres brancas. Como disse, isto acontece ao longo do jogo. É importante ter a noção de que as torres são peças que têm um valor extremamente importante no jogo, nomeadamente são as peças com maior valor a seguir à dama e permitem-nos também efetuar um conjunto de movimentos de limitação dos movimentos adversários. Partindo desta situação, temos então o nosso rei na casa de partida, o rei adversário poderá estar, por exemplo, na linha número 6 e vamos tentar efetuar checkmate, aquilo que também é conhecido como mate de escadinha. E porquê? O nosso objetivo é conduzir o rei adversário até à linha próxima do fim do tabuleiro, limitando os seus movimentos e evitando também o ataque às nossas peças. Começando por aqui, sendo as peças brancas a jogar, eu tenho neste caso duas torres na mesma linha, o que não é proveitoso e eu quero ter uma torre a limitar ao máximo o movimento do rei adversário. Então desloco esta torre para a linha 5 e a partir daqui o rei já não poderá avançar. Tem um movimento lateral ou recuar. Se jogarmos o nosso rei para este lado, neste caso para a casa B6, eu quero afastar esta torre o mais possível do rei e, portanto, desloco a minha torre para a casa G3. E neste caso já tenho as duas torres em colunas diferentes, o rei continua com o seu movimento de avanço bloqueado, apenas se podendo movimentar lateralmente ou para trás e, portanto, jogando aqui na tentativa de se aproximar das torres, eu avanço a torre que está mais recuada e neste caso jogo de G3 para G6, efetuo cheque, o rei é obrigado, neste caso, não pode mover-se na lateral ou avançar, porque há uma torre na linha 5 a bloquear e, portanto, só pode recuar. E a seguir, efetuar novamente o movimento de movimentar a peça que está mais recuada, neste caso a torre em H5 para H7, efetuo o cheque. O rei adversário só tem novamente a opção de recuar, E8 e movimento novamente a torre que está mais atrasada e efetuo cheque. Neste caso, checkmate, porque há um ataque direto ao rei e quer um movimento lateral, quer um movimento de avanço, resultam numa situação em que o rei está a ser atacado. E, portanto, temos checkmate. E assim, com duas torres, e rapidamente conseguimos efetuar checkmate ao rei adversário. E agora podemos tentar efetuar o mesmo movimento apenas e só com uma torre. É mais complexo, teremos que ter mais atenção e envolve um movimento concertado entre a nossa torre e o nosso rei. O primeiro movimento, lá está, terá que ser limitar o movimento do rei. Neste caso, o rei adversário só se pode mover lateralmente, ou para a sua direita ou para a sua esquerda, ou então recuar. Neste caso, o rei irá tentar atacar a torre, aproximando-se, e aqui eu tenho que começar a fazer um movimento concertado entre a torre e o rei. Vou aproveitar e movimentar o meu rei para junto da torre. O rei adversário irá atacar a minha torre, eu afasto-me
e neste caso para tentar evitar o ataque do rei, mas também para começar a encurralar o rei, eventualmente dentro de um quadrado ou de um retângulo. Para que muitas vezes não sejamos surpreendidos, nada como afastar a torre o mais possível. Ele irá novamente tentar atacar a torre. Eu avanço o meu rei. O rei aproxima-se novamente para atacar e eu avanço o rei. Novamente um ataque à torre. É a minha vez de efetuar o lance. Eu aproximo. O rei adversário tenta atacar a torre e neste caso temos a oposição. Os reis estão frente a frente e agora é a minha vez de jogar. Eu coloco a torre aqui e o rei adversário está bloqueado dentro deste espaço. Uma área de onde ele não poderá sair e, não estando em xeque, pode ainda jogar. Tem vários lances possíveis, que são lances permitidos. Vamos supor que o nosso rei move-se para B7. Novamente, eu desloco a torre e bloqueio o rei. Ele continua a ter opções de jogo, portanto, não há uma situação de empate. Recua. Eu avanço o meu rei, coloco o meu rei na casa B6, ao lado da torre em C6, e neste momento preparo o checkmate. O rei adversário tem apenas uma opção, jogar H8. Eu avanço a minha torre de C6 para C8. Estou a atacar o rei não se pode aproximar do meu rei e neste caso temos checkmate. É algo mais complexo, demora mais tempo, mas bem feito e com os lances bem estudados nós conseguimos efetuar checkmate ao adversário. E assim foi o xadrez passo a passo de hoje. Bons jogos, pratiquem e tornem-se ainda melhores xadrezistas. E hoje, no Checkmate, temos connosco Bruno Mendes, um xadrezista de 19 anos que, ao longo da sua carreira desportiva, tem jogado os nacionais, campeonatos distritais e também brilhado no desporto escolar. Bruno, muito bem-vindo ao Checkmate, aqui no Novo Canal. Obrigado pela sua presença e, antes de mais, questionava como se deu essa sua entrada no mundo do xadrez. Bom, eu já sabia jogar desde os 8, 9 anos, mas nunca tive a oportunidade de jogar xadrez de competição. Mas, entretanto, por um amigo do meu pai, incentivou-me a ir a um torneio, na altura foi em Barcelos, e aí fui convidado pelo João de Meira, um clube de Guimarães, que me convidou para me filiar. E a partir daí é a história. Comecei a jogar campeonatos nacionais, desporto escolar, e a partir daí foi natural. Com que idade, então, o primeiro torneio que se recorda de jogar? Foi com 12 anos, penso eu. Foi em dezembro de 2013. Portanto, relativamente jovem. Sim, relativamente jovem. No entanto, sabemos que com o xadrez há quem comece mais cedo, os jovens começam com 5, 6 anos. Sim. O Bruno não teve essa oportunidade. Não, e isso notou-se um bocadinho, principalmente com 12 anos, já há xadrezistas com enorme qualidade e eu cheguei aos torneios sem qualquer tipo de experiência de competição. Mas eu acho que nunca é tarde para começar. Seria melhor começar mais cedo, mas nunca é tarde para começar a jogar. O Bruno é natural de Felgueiras, disse que joga e o seu clube é João de Meira, uma escola de Guimarães. Como é que se deu então essa transição de Felgueiras para Guimarães? Mudou de escola e aí vinha aos treinos regularmente? Tinha apoios? Sim, eu não mudei de escola, continuei a fazer o meu percurso escolar em Felgueiras, mas jogava xadrez pela João de Meira, que era uma EB23 em Guimarães, porque simplesmente não havia xadrez em Felgueiras. Nós na altura ainda esperámos um bocadinho, ok, se calhar já se começava a falar um bocadinho de xadrez em Felgueiras, alguma vontade, mas nunca se chegou a fazer, então eu disse, faz sentido ir para o clube mais perto que eu tinha, que era a João de Meira em Guimarães. E como é que foi essa chegada até ao João de Meira e os primeiros momentos no xadrez, digamos, de competição? Os primeiros momentos foram difíceis. Eu lembro na altura o professor Martinho, que é o diretor do clube, ainda é, pôs-me logo a jogar a terceira divisão e eu lembro que ainda perdi 6 ou 7 jogos antes de ganhar o meu primeiro jogo. E foram momentos difíceis, mas eu sabia que mais tarde ou mais cedo ia ganhar o jogo. Agora, também tinha outras dificuldades, como o facto de ser mais longe, não podia ir tantas vezes aos treinos, porque o preço das aulas, mais as deslocações, quer dizer, era muito difícil. Mas Houve aí um grande investimento familiar? houve, sem dúvida, porque
Uma coisa é eu vivendo em Guimarães, era se calhar até poder ir a pé. No meu caso, tinha sempre ir os meus pais levar, porque obviamente que o clube não ia de propósito a Felgueiras buscar, e foi um esforço da parte dos meus pais também. E eram quantos treinos semanais, bissemanais, mensais? Eram semanais, mas houve alturas em que eram 2 vezes por semana, mas eu raramente ia, porque de facto era bastante longe. Depois, mais tarde, quando os resultados começaram a aparecer, 2 anos, 3 anos depois, aí sim, já comecei a ir mais. Portanto, houve um grande investimento também pessoal para melhorar o seu nível de jogo. Sem dúvida, teve que haver algum esforço e alguns torneios bastante difíceis quer dizer, chegou uma fase em que eu estive quase para desistir, porque, quer dizer, ninguém gosta de jogar para perder. Mas eu acho que o gosto acaba por prevalecer e os resultados começaram a aparecer. E pronto, e acabei por ficar e continuar a jogar ao longo dos anos. E quando é que fez essa transição do gosto mais jovem para começar a perspectivar uma carreira competitiva no xadrez? Com que idade? Quando é que percebeu que poderia ir por ali e ter um caminho de sucesso? Foi um bocadinho gradual, quer dizer, quando estive a pesquisar um bocadinho do meu percurso ontem, eu encontrei uma página na internet que dizia que o meu primeiro torneio ganho foi em 2015, um torneio de Natal, na altura penso que em Creixo-Mil, organizado pelo Clube de Xadrez Afonsina. E eu por acaso lembro desse momento, porque eu e o Camilo, que é um grande amigo meu, empatámos o último jogo, nem sabíamos muito bem quem é que ia ganhar o torneio, porque depois entraram os critérios de empate. E quando eu ganhei o torneio foi um momento de realização. Quer dizer, se eu consigo ganhar torneios, apesar de ter pouca experiência, se calhar consigo chegar um bocadinho mais longe. E pronto, a partir daí fui jogando com alguma regularidade e muito mais motivado, claro. Porque basta um resultado que depois a motivação chega, depois aliado ao gosto, sem limite. E a família também continuou a investir nesse seu percurso? A família, sim. Eu acho que eles sempre tiveram a noção que o xadrez é um hobby muito importante. Quer dizer, não vou estar aqui a referir os clichês da concentração e esse tipo de coisas, mas acho que principalmente a nível de autocontrole. Porque o que se passa no tabuleiro é muito intenso, mas no final somos todos amigos e tudo se resolve. E o xadrez, não só pela vertente competitiva, mas por essa vertente de hobby, sempre incentivou a minha família a continuar a investir. E há alguém que joga na família xadrez a nível competitivo? Não, a nível competitivo não. Foi o meu pai que me ensinou a jogar xadrez, mas é casual. E falou aí que começou logo pela terceira divisão em nível competitivo. Já foi um choque muito grande? Foi um choque enorme. Como disse há bocado, eu estive 6 ou 7 jogos seguidos sem ganhar. Mesmo estando a jogar na mesa 4, o nível da terceira divisão era bastante superior ao nível em que eu estava. Entretanto, pronto, neste momento estou a jogar na mesa 1 da João de Meira e as coisas são diferentes, já tenho maior preparação, mas na altura foi muito difícil. E eu acabava os jogos e às vezes nem percebi muito bem porque é que tinha perdido. E esse sentimento, esse enfrentar a derrota, essa persistência, acha que é importante para os jovens que começam agora no xadrez, independentemente da idade, que também consigam enfrentar a derrota e aceitar as derrotas como o caminho para ter sucesso? Claro, no xadrez e noutro qualquer tipo de atividade, seja um desporto, seja algo mais criativo como a música. Quer dizer, sendo uma atividade extracurricular, em que não é uma obrigação, apenas entra o gosto que nós temos pela modalidade. E se nas derrotas nós não conseguirmos ver o lado positivo, nós vamos deixar de jogar xadrez, simplesmente. Por isso é importante lidar bem com a derrota, porque se não lidarmos com a derrota também não há vitórias. Exatamente. É muito comum nos torneios, quando terminam uma partida, os jogadores virem para um tabuleiro à parte e analisar essa partida. Esse momento também é importante. Esse momento é muito bonito. É algo que o xadrez tem, que outras modalidades não têm, que é um respeito muito grande pelo adversário. Eu lembro-me que o ano passado empatei com o mestre e se calhar num desporto em que o Porto empata com o Tondela, quer dizer, os jogadores do Porto saem cabisbaixos, saem a dizer mal da sua vida. O mestre não, demos parabéns, fomos analisar o jogo e foi uma coisa incrível. Porque no xadrez há um bocadinho isso, há respeito, há companheirismo e no final dos jogos vamos todos almoçar e tomar café.
E falar sobre a partida. E falar sobre a partida, sim. E essa é também uma vertente importante do xadrez, não apenas na parte competitiva, mas também no percurso de formação dos jovens, dos xadrezistas, dotá-los de competências que os tornem ainda melhores cidadãos. Falando um pouco do seu percurso, entretanto, como referiu, o seu primeiro grande resultado foi em 2015, entretanto, 5 anos depois, aqui está, e esse percurso é também recheado já de sucessos. Sim, quer dizer, consecutivamente nos distritais fiquei sempre no pódio, mas o primeiro título foi precisamente o ano passado, em que consegui ser campeão distrital. E curiosamente teve uma história muito interessante. Nesse distrital eu perdi o primeiro jogo contra um dos candidatos, o André Pinto, e depois ia jogar contra a Ana Inês, que é uma jogadora da Seleção Nacional, e as minhas hipóteses eram quase nulas. Eu lembro de ligar ao meu professor e pronto, a dizer, eu perdi, pronto, está quase perdido, e ele disse-me, não, tu amanhã vais ganhar. E eu fiquei a pensar para os meus botões, está bem, se achas isso, quem sou eu? Mas claro que as possibilidades eram muito reduzidas. Pronto, o que aconteceu foi que no dia seguinte apareci sem pressão, joguei o meu jogo e pronto, e acabei por jogar melhor e ganhei esse jogo e depois ganhei o resto dos jogos. A parte psicológica também muito importante É, quando se vai para o tabuleiro. a parte psicológica, sim, eu lembro-me de haver torneios em que, principalmente o Distrital Amador, em que eu cheguei lá, vou ganhar este torneio. E tinha tido muita preparação antes, mas tinha tanta pressão que depois acabava por fazer erros ridículos. De principiante, de estar 30 segundos, ver o lance e nem sequer voltar a calcular e ver que dei uma peça em um. E a parte psicológica no xadrez é muitíssimo importante. A maneira como nós vamos para o jogo, somos muito pressionados para ganhar. Se for um jogador mais fraco, tendemos a jogar mais fraco. Se formos pouco pressionados contra um jogador mais forte, tendemos a jogar melhor xadrez. Também a falta de pressão muitas vezes é importante para conseguir melhores resultados. Ou acha que a pressão pode levar a alcançar melhores resultados? Não, nós temos que procurar um equilíbrio. Claro que se somos para o jogo, o que é que eu vou fazer? Não podemos ir para o jogo demasiado descontraídos porque vamos jogar mau xadrez. Se somos com demasiada pressão, também vamos colapsar a meio do jogo. E a meio do jogo tudo pode acontecer, é muito intenso, a pulsação cardíaca sobe e se estivermos com muita pressão não vamos aguentar. Por isso eu acho que uma dose saudável de pressão ajuda E nesse aspecto, dado que a sua família, como referiu já, fez um investimento muito grande em si, houve pressão para alcançar resultados, aquela sensação de tens de ganhar obrigatoriamente, ou deixaram-no jogar, ficaram felizes pelas vitórias, apoiaram nas derrotas? Bom, o mundo não é perfeito, eu não vou estar aqui a dizer que eles, quando eu chegava a casa com uma derrota com um jogador mais fraco, eles, e tal, não, claro que havia algum desapontamento e houve alturas em que disse, tens de pensar bem o que andas aqui a fazer, principalmente no início. Mas eu acho que eles viram que eu sempre gostei demasiado para deixar. E a partir de uma certa altura eles começaram a simplesmente deixar. E tanto nos resultados positivos como nos resultados negativos. Ficaram Apoiaram. felizes pelo Sim, percurso acima de tudo. Sem dúvida. O Bruno, entretanto, entrou na faculdade. Sei que no desporto escolar ficou em terceiro lugar nos nacionais, no último ano em que pôde participar. Como foi esse resultado? Esse resultado foi um resultado muito interessante, um ambiente completamente diferente das provas federadas, quer dizer, foi em Elvas, na festa do desporto escolar, tinha lá todas as modalidades, voleibol, futebol, etc. E estavam lá jogadores de todo o país, tanto um bocadinho mais casuais, naquelas regiões em que há menos xadrez federado, como também muitos jogadores fortes, principalmente do Norte, que acaba por ser a região que tem mais xadrez federado. E foi uma prova de rápidas, que foi bem conseguida da minha parte, foram em 8 jogos, empatei 2, perdi 1 e ganhei os outros, e consegui ficar no pódio. Também foi um momento muito bonito de trazer a medalha e, curiosamente, eu já tinha sido apurado para os nacionais, mas apenas fui no último ano. Principalmente porque me sentia um bocadinho mais motivado por estar a representar a minha escola mesmo, a Secundária de Felgueiras, e não a João de Meira, que eu nem sequer tinha ligação escolar. Até porque no desporto escolar, Felgueiras, tivemos aqui o vereador a falar do seu projeto de implementação de xadrez no Conselho e através disso também as escolas de Felgueiras sabemos que começaram a investir um pouco mais e a escola onde estava, a Escola Secundária de Felgueiras, também fez este investimento e permitiu-lhe também participar nos Nacionais Jovens e onde alcançou então o terceiro lugar e que para si é um resultado importante que fica.
É um resultado muito importante, quer dizer, a Secundária de Felgueiras e as escolas de Felgueiras e da região estão a começar e estão muito bem com, com torneios frequentes, de desporto escolar, etc. E nem foi tanto pela vertente de treino, porque eu já trazia alguma bagagem, mas foi pela vertente de motivação. Estás a jogar para a tua escola e finalmente estás a apresentar as tuas cores. E tornou-se mais fácil de representar o meu concelho e deu um bocadinho de motivação. E, portanto, foi uma época de 2018-2019 com sucessos, Foi. título de campeão distrital, terceiro verdade. lugar a nível nacional e, entretanto, o Bruno transita para o ensino universitário. Entretanto, entrei na FEUP, no Porto, e inevitavelmente o xadrez teve que abrandar um bocadinho, porque a vida académica é um bocadinho diferente e ocupa-nos um bocadinho de tempo. Ainda joguei um torneio universitário de admissão, fiquei a meio da tabela mais ou menos, eram jogadores muito fortes. Acho que agora, entretanto, no segundo semestre ia haver um torneio individual, e não de equipas, que aquele torneio foi de apuramento para uma equipa, e teria outra vez a oportunidade de jogar. É diferente, agora acabou o desporto escolar, agora é desporto universitário, é mais competitivo. Infelizmente ou felizmente, o Bruno também convive neste momento com o André Ventura Sousa, campeão nacional a nível absoluto, que também está na Universidade do Porto e, portanto, também faz parte da equipa universitária. Sim, e com o Hugo também, que já foi várias vezes campeão nacional. Portanto, um nível diferente do xadrez. E essa é também uma oportunidade para melhorar. Quer dizer, seja o desporto universitário, seja, por exemplo, torneios como Guimarães ou Famalicão, torneios, partidas clássicas muito fortes, com grandes mestres e mestres internacionais, em que temos a oportunidade de jogar com os melhores jogadores do mundo. Aliás, eu no torneio de Guimarães da época passada, este ano não houve por causa da pandemia, infelizmente, mas na época passada eu lembro que ganhei os 2 primeiros jogos e ao terceiro jogo fui catapultado para a mesa 1 e vim-me a jogar contra um top 500 do mundo, o Karen Grigorian. Que alcançou também uma das mais altas performances alguma vez alcançada num torneio de partidas O clássicas. recorde histórico do duelo mundial e ganhou o circuito, naturalmente, de português. E até nem foi um jogo muito mau contra ele, e foi um jogo bonito, depois analisámos um bocadinho, ele esteve-me a dizer que alguns erros estratégicos que tive. E jogar contra esse tipo de jogadores, além de dar traquejo, é muito bonito. E lá está, como referiu, um grande mestre com uma larga experiência. No final da partida esteve a analisar a partida. Isso também é importante para os jovens, como o Bruno e como qualquer outro que começa, ter esse feedback de quem joga já com mais experiência e mais tempo. É muito importante e como eu referi há bocado, no xadrez, apesar de termos todas idades diferentes, forças diferentes, no tabuleiro somos todos iguais e começamos exatamente da mesma forma. E eu acho que os jogadores percebem isso. No final, independentemente do que se passou do jogo, voltamos os dois a unirmos pelo gosto de xadrez e vamos analisar a partida, independentemente do resultado. Isso é muito importante. E agora, a nível de desportivo, quais são as suas perspectivas para a época 2020-2021, ainda para o que resta da época 2019-2020, entretanto interrompida pela pandemia? Há vontade de voltar a jogar, Claro. evoluir, Bom, ter melhores resultados? O que resta agora desta temporada é a terceira divisão, que entretanto foi suspensa por causa da pandemia, acho que agora vai ser concentrada. Portanto, ainda há o Nacional de Jovens também em Pombal. E irá marcar presente? Sim. Sim, o Nacional de Jovens é uma festa, é a festa de jovens. Será o meu penúltimo, que eu sou no primeiro ano de sub-20. E é a festa do xadrez jovem. Para mim é o torneio mais bonito do ano e vale o investimento. Para quem não conhece, é uma prova que reúne cerca de 300 a 400 jovens durante vários dias. Decorreu o ano passado na cidade de Portimão, com uma participação a rondar os 400 jovens durante uma semana de xadrez. Este ano, limitada pela pandemia, serão menos dias, dado que a competição irá estar dividida. Mas quais são as expectativas para participar nesse Campeonato Nacional de Jovens, no escalão sub-20? Não sei, o escalão sub-20 é sempre diferente, porque nota-se que as pessoas vão para a faculdade e o xadrez começa a ficar um bocadinho para segundo plano. Portanto, nota-se sub-18 para o sub-20 uma diminuição de cerca de metade. E isso é bom e também é mau, porque se concentrarem muitos jogadores fortes torna-se mais difícil. Se concentrarem mais jogadores fracos torna-se mais fácil, mas eu acho que o Nacional de Jovens, especialmente para um jogador mediano como eu, não, é mais pela experiência. E é importante ir
para cada jogo descontraído e depois os resultados vão aparecendo. Ir lance a lance, jogada a jogada até ao checkmate, é isso? Claro. E a nível universitário, faz tensão de entrar nas competições do desporto universitário a nível escolar? Claro, a FEUP não tem xadrez especificamente, mas a Universidade do Porto tem. E seria um prazer, tal como foi representar a Escola Secundária Felgueiras, seria um prazer representar a Universidade do Porto, seja individualmente ou seja por equipas. E a nível do clube, falou que iria disputar a terceira divisão, quais são as ambições? Bom, a nível do clube as coisas estão um bocadinho mais difíceis, neste momento estamos a lutar para não descer aos distritais, estamos a descer a divisão nacional e provavelmente vamos conseguir, eu creio que sim, mas jogar por equipas é um bocadinho diferente de jogar individual, porque individual a pressão está toda em nós e somos os únicos culpados. Jogar por equipas é, apesar do jogo ser individual, nós estamos a jogar com resultados de 3 tabuleiros atrás, nesse caso que eu estou na mesa 1. E portanto não depende só de mim, mas claro que eu no meu jogo vou fazer tudo para que a João de Meira possa ter sucesso. E para quem não está familiarizado com estas diferenças, no jogo individual nós lutamos pelo nosso melhor resultado. Na competição por equipas existem 4 tabuleiros e o resultado final depende, Bruno? O resultado final depende de quem fizer mais pontos. No xadrez, uma vitória é 1 ponto, um empate é meio, uma derrota é 0, ou seja, basta 2,5, 1,5. Ou seja, 2 vitórias e 1 empate e essa equipa ganha o jogo. E pronto, e se calhar às vezes a mesa 1 pode jogar com empate. Se os tabuleiros de trás já tiverem jogos confortáveis, eu posso me levantar e ver o que é que se está passando nos outros tabuleiros. Se estiverem bem, eu posso tentar jogar para o empate, por exemplo. E assegurar um resultado que permita à sua equipa vencer. Para quem também não está familiarizado, a mesa 1 tendencialmente é a mesa mais forte, onde estão os xadrezistas com mais tarimba. E é uma grande oportunidade de jogar na mesa 1 porque são jogadores muito fortes e aprende-se bastante. Lá está. A possibilidade de aprender enquanto se pratica, enquanto se está a disputar uma partida de xadrez, também é importantíssimo. A nível de torneios e a nível individual, há alguma ambição? Um torneio onde gostasse de marcar presença? Não, para já, as minhas perspectivas para a próxima época são marcar presença nos grandes torneios da região, Famalicão, Guimarães, eventualmente o de Gaia, eu nunca fui ao torneio de Gaia. Torneios jovens torna-se mais difícil, porque estou quase a acabar o meu percurso jovem. E agora, nem é tanto pelos prémios, porque, quer dizer, prémios monetários, o que é que temos? Ganhamos o meu escalão, dão-me 10 euros ou 20 euros, não será por aí, será sempre por aquilo que o torneio me dá enquanto experiência, enquanto convívio e enquanto competição. E como vê, falou de Felgueiras, da sua escola, como vê os mais jovens da região e o aparecimento de clubes, também de mais xadrezistas jovens, acha que é importante para eles também começarem a participar nestas provas? O Bruno teve um maior investimento, dado que na altura não existia o xadrez com esta regularidade. Acha que eles têm um percurso também mais facilitado? Tem, sem dúvida, um percurso mais facilitado. Quer dizer, se na altura, quando eu começasse, existisse xadrez em Felgueiras, é evidente que eu podia ir mais aos treinos, podia ter mais aulas. Se existissem torneios mais perto, eu ia mais aos torneios. E o que está a acontecer em Felgueiras, e acredito que no resto da região, é que estão a começar a aparecer os clubes. E os jogadores têm a oportunidade de, com um investimento não muito avultado, participarem em grandes competições, inclusivamente as federadas, que na minha opinião são as mais importantes, porque o desporto escolar é um desporto um bocadinho mais casual, é importante participar na competição federada e quanto mais perto estiver o clube de casa, menor é o investimento. E eu falo por mim, eu joguei desporto escolar e também joguei em torneio, na Machado de Matos, etc. O que eu vi nos jovens foi o que eu vi nos jovens de Guimarães, nos torneios de desporto escolar que joguei nos anos anteriores, são iguais, são pessoas com muito talento, com muito potencial, mas tem que haver investimento para uma prática diária, semanal, um investimento como em qualquer desporto. Claro, como qualquer desporto, não estou a dizer que temos que chegar a casa e estudar 3 horas porque ninguém vai fazer isso, mas ter um contacto, se não for diário, o mais frequente possível, porque isto é um desporto, no fundo, se não treinarmos não há resultados e não basta jogar, também é preciso fazer alguma coisa em casa. Exatamente. Ia-lhe perguntar também sobre esta situação que tivemos do xadrez online, dado que a pandemia acabou por anular ou suspender alguns dos torneios. O Bruno também praticou, também jogou online. Nota diferenças? Acha que o xadrez presencial, como temos aqui o nosso tabuleiro com o relógio,
É diferente do xadrez online? Claro, tudo que é online retira um bocadinho de gosto à coisa. Eu soube que este ano o desporto escolar, em que eu já não pude participar, porque já não estou no secundário, foi online e eu tive alguma pena disso, porque a experiência de se deslocarmos no ano passado foi em Elva, mas podia ser noutro sítio qualquer país e ver aquela festa, de estar frente a frente ao adversário. O fator psicológico é importante no xadrez? O fator psicológico é determinante no xadrez, quer dizer, nós online, se o adversário der uma peça, nós não conseguimos ver o suspiro e ele mexer-se na cadeira. É totalmente diferente e há menos pressão, mas também é uma experiência diferente e que, na minha opinião, é inferior. Agora, obviamente que num contexto de pandemia, eu também joguei alguns torneios online, é importante não perder a prática e online ajuda, claro. Mas não substitui a competição Não substitui e presencial. nunca irá substituir. Para quem não está familiarizado, dar uma peça no xadrez significa Normalmente derrota. uma derrota, no sentido em que foi uma jogada não pensada, um lance não pensado, que não era provavelmente o lance mais adequado e que o adversário irá ter uma vantagem sobre Em isso. partidas clássicas, às vezes dar um peão basta. Claro que depende do nosso nível e se calhar quando estamos a começar até vai haver 3 ou 4 peças no ar ao longo do jogo, ninguém vai notar e o jogo vai prosseguir tranquilamente. À medida que o nível avança, às vezes nem é uma questão de material, é uma questão das peças estarem um pouco coordenadas ou ser uma posição simplesmente passiva, desconfortável. E no xadrez, ao contrário dos outros esportes, nós podemos fazer um jogo muito bom, fazemos 40 lances fantásticos e no lance seguinte damos uma peça e o jogo vai para abaixo. E já não há hipótese de marcar o gol e fazer reviravolta porque isso não existe. Exatamente. Relativamente então ao seu percurso no xadrez para o futuro, vê-se como jogador, como treinador, pretende abandonar o xadrez? Porque acontece muito isto, falou que Acontece. no escalão sub-20 vê-se cada Começam vez a menos desaparecer. xadrezistas e depois um abandono, ou digamos que vão deixando o tabuleiro e as peças. Claro. O Bruno, Bom, eu não vou prever o futuro, mas este ano eu tive a minha primeira experiência como treinador. Dei algumas aulas a um rapaz de Guimarães e foi um prazer notar a sua evolução ao longo dos jogos, decisões menos precipitadas, mais calma a jogar, um bocadinho mais ideia estratégica do jogo. Agora não sei se serei treinador, se continuarei a ser jogador. Uma coisa é certa, o gosto pelo xadrez irá continuar e se não continuar com essa competição, pelo menos vou continuar a jogar torneios, porque o xadrez é uma parte da minha vida. é uma parte e vai continuar a ser. Vai continuar a ser. E tinha só duas últimas questões. Felgueiras recebeu 2 competições nacionais nos últimos anos. Para si, que participou, foi importante jogar em casa? Foi. Uma das competições foi o Nacional de Jovens, de rápidas e semi-rápidas, por equipas, individual, na Manuel Freire Sousa. Eu andei 5 anos na Manuel Freire Sousa e foi um gosto. Foi quase como um sonho realizado. Às vezes olhar para aquele pavilhão e disse, aqui uns tabuleiros ficavam bem. E ver aquilo acontecer com os melhores jogadores jovens do país foi um prazer. E o ano passado jogou o Nacional de Jovens pela sua escola também, ou pela João de Meira? Sei que foi em Felgueiras, na escola onde estudou, mas competiu pela João de Meira. O Nacional de Jovens foi federado, eu continuo na João de Meira, apesar de ter jogado desporto escolar pela secundária de Felgueiras. Continuo a jogar federado na João de Meira, por isso sim, estava no meu conselho, mas a jogar pela equipa da João de Meira. Mas lá está, um sentimento de jogar em casa é diferente. É muito bonito. E como é que sentiu da parte dos seus conterrâneos ao receberem esta competição? Acha que houve um interesse? Os jovens de Felgueiras também participaram? Os seus colegas de escola eventualmente participaram também? Sim, principalmente da secundária de Felgueiras eu tinha alguns conhecidos que foram e jogaram. E o que eu lhes desejo é que agarrem nesta oportunidade porque finalmente têm no seu concelho e na região torneios de grande nível, por isso. E o conselho que deixa para quem agora inicia no xadrez? Os mais jovens, sub-8, sub-10, ou até aqueles que querem começar e já têm 12, 14, 20, 35? Pronto, como eu consigo comprovar e outros jogadores, a idade não é o fator mais determinante, mas é muito importante. Se têm 8, 10 anos e querem começar a jogar xadrez, é a altura ideal para o fazerem. E ocasionalmente, uma vez por semana, ou de forma regular, com estudo, com treino? Bom, isso terá que ser articulado com os clubes. Ninguém vai pedir a um jogador de 8 anos para fazer a sua sessão de estudo individual, porque isso não é possível. Mas
Isto é passo a passo, é começar no clube a jogar tranquilamente, uma vez por semana, e à medida que o gosto se vai desenvolvendo, também vão começar a chegar a casa com vontade de ligar o computador e jogar e fazer exercício. E depois Ser natural. ter uma família também que possibilite isso, como o Bruno Claro. foi tendo. E ter apoio, sim. E acha que há apoio para o xadrez? Eu quero crer que sim. Eu acho que as escolas também é muito novo para eles. Estão agora a ver que o xadrez tem muito potencial e é das duas partes, tanto da escola como dos pais, dos alunos. Se os dois estiverem unidos, Será estão uma proporcionadas. partida com sucesso e um Exato. checkmate Estão proporcionadas vitorioso. as condições para o sucesso. Agradeço o facto de ter estado aqui neste checkmate Ok, no novo canal e assim fica o convite para nos acompanharem no próximo programa de checkmate aqui no novo canal. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.